Pai do Senhor abençoado. Abre a sua Bíblia aí, Marcos 7, versículo 24. Essa mulher, ela, Sírio-Fenícia, né? Essa mulher, ela acaba aí como um exemplo de Cristo, né? Operando aí uma situação que o Senhor Jesus nos chama a atenção diante desse exemplo, né? Marcos capítulo 7, o versículo 24. Diz assim o texto: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Sírio-Fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha um demônio. E ele disse: deixe primeiro os filhos comerem até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da tua mesa comem da migalha das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Talvez assim, de sofrimento, né? Sem dúvida alguma, né? Um sofrimento terrível, né? Porque você já pensou, essa menina, ela não tinha assim um momento de paz. Ela tinha só um momento de perturbação. Então essa mulher, ela estava muito aflita. Você observa que o texto ele vai narrar de que, a princípio, ele diz que primeiro os filhos têm que se fartar. Primeiro os filhos têm que comer. Então não é que está dizendo, no caso, que ele não faria alguma coisa. Ele está dizendo assim, primeiro, deixa eu fazer para os filhos. Por causa da origem dela, que era grega. Então ele falou, não, deixa os filhos comer primeiro, se fartarem. E aí depois sim, né? Então ele não disse que não faria. Tem muita gente que diz aqui no caso que ele não faria. Ele faria, mas ele está dizendo que primeiro ele vai tratar dos filhos. Aí alguma coisa que ele se manifesta também interessante, é que ele entrou nessa casa e ele não queria que ninguém visse ele, reconhecesse ele. Mas ela viu. E aí o texto vai narrar em cima dela. Então o texto não narra de outras pessoas. Para mim, eu creio que poderia ter. Porque era impossível Jesus estar num lugar e não realizar milagre. E não realizar a cura divina. Então ele provocava. Onde ele ia, ele provocava. Não tinha jeito. Então, no caso aí, ele pega e tenta fazer com que isso não aconteça nessa casa que ele está entrando. Como se ele estivesse entrando naquela casa só para ali, para se alimentar, para comer e tal. Só que essa mulher, ela percebe. Então, a gente vai ver uma diferença já nela. Devido ao quê? O desespero. O desespero provoca. Aqueles 4 que carregou o aleijado e desceu pelo teto, o que fez ele era se condoer pela situação do desespero que aquele aleijado, o texto ele vai narrar nessa instância, quase não mexe com o enfermo, ele se envolve com os 4, mas por algum motivo aqueles 4 queriam que aquele amigo deles fosse curado e andasse, sem dúvida alguma. E nesse texto, quando ela entra, então ela se prostra diante do Senhor e faz a sua petição. Aí ele vem com aquela historinha que todos nós conhecemos. Que não é bom ele pegar aí o pão, né, da mesa, né, e dar para os cachorrinhos.
Então, a expressão, para nós hoje, ouvindo isso, parece que Jesus foi duro, né? A resposta, né? Jesus dá uma resposta dessa. Eu não posso pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, comparando ela como um cachorrinho. Então eu vejo algo aqui nessa situação. Qual? Eu vejo assim, que aquilo que Jesus talvez não esteja fazendo para nós, Jesus não está fazendo, nós não podemos nos preocupar e persistir em pedir. Porque o que aconteceu aqui? Ele deu uma resposta dura. Eu não posso pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Qualquer outra pessoa poderia desanimar. Qualquer outra pessoa falar, pô, eu venho aqui, ele nem sabe qual é a minha situação, porque ninguém sabia que Jesus, ele sabia todas as coisas. Ele tinha a manifestação da onipresença, da onipotência, da onisciência. Ninguém sabia. Jesus sabia o que aquela mulher tinha, qual que era o problema, pela revelação divina, dele ser o Filho de Deus, dele ter a divindade, né, a trindade. Não nada, ele já sabia todos os textos. Jesus sabe o que eu preciso. Jesus sabe o que você precisa. A gente que fala com ele como se ele não soubesse, por causa da nossa aflição, por causa da nossa dificuldade. Então, a nossa aflição, a nossa dificuldade pode trazer desistência das nossas petições, a nossa persistência nas nossas petições. Então, talvez, quem sabe, outra pessoa no lugar dela, e ele duro, porque ele vai responder em cima disso para ela, em seguida. Ele duro para ela, não posso pegar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. E ela aproveita essa palavra, ela continua persistindo, ela continua. Esse texto aqui, ele está ensinando nós que diante das fragilidades, das dificuldades, a gente tem que persistir. É como se a gente tivesse que usar uma expressão de palavra que provocasse o coração de Deus. Como se nós pedíssemos para o Senhor hoje sabedoria para a gente provocar isso e isso vir ao nosso encontro de uma maneira boa. Essa mulher, ela continua na mesma situação e a sua filha endemoniada. Da mesma maneira. A filha estava em casa. Estava em casa, na cama. Porque o texto vai mostrar para nós que ela ficava na cama. Não sei, aí o texto não narra o horário, mas o texto vai dizer que ela estava na cama. Aí então, quando o Senhor Jesus ele fala dessa maneira, e ele não pode pegar dos pães, e aí então jogar, né, ou manifestar, porque o pão, a ação, a manifestação, os cuidados do Senhor é para quem está na mesa. No caso, quem está na mesa, a linhagem, eram os judeus. Ele veio para os seus. Depois a gente vai entender que os seus não quiseram, então ele deu a abertura para todo mundo sentar na mesa. Hoje a gente senta na mesa porque o judeu não quis sentar na mesa. Então nós entramos dentro desse direito. Mas no caso do texto, então ela vai refutar. Ela já tinha pedido. Jesus sabia o problema que ela tinha. Jesus se recusa em questão ao quê? Se recusa a dar aquela resposta que ela queria. Jesus não deu a resposta, mas Jesus também, aí que está a questão, Jesus também não falou que não ia fazer. Eu volto a repetir, que no texto ele vai narrar que primeiro ele tem que dar para os seus. Ele não disse que não daria para os outros, para o estranho, né? No caso dela, grega, né? Então, Deus não falou para nós que não ia fazer. Deus não falou que não ia realizar. E indifere na situação do que eu preciso, do que você precisa. Você entendeu? Só que ela refuta. Ela dá um passo adiante. Ela não recua um passo atrás. Ela não pega e fala assim, esse homem aí não tem revelação nenhuma, não.
Esse homem aí não sabe o que está falando, ele não sabe minha situação, ele não sabe o que está acontecendo comigo, ele não sabe como minha filha está. E ele vem falar que ele está preocupado com os queridinhos dele, os judeus. Eu vou embora. Não, ela não pensou em nenhum momento nessa instância. Ela não desistiu. Não, ela não se preocupou na questão de quem Jesus está fazendo, quem que Jesus está operando, quem que Jesus está realizando, quem que Jesus está abençoando, quem que Jesus está indo na casa. Ela não se preocupou que ele estava nessa casa. Podia ser na minha casa, não podia ser na sua casa. A gente quer, lógico que a gente quer que Jesus venha ao nosso encontro, mas está de nós prosseguirmos nessa jornada, nessa caminhada. É como se nesse momento todos nós estamos nessa casa e que Jesus, ele está dizendo que ele só vai fazer para os judeus, para os seus filhos. Sabemos sem dúvida alguma que há uma manifestação de linhagem na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus, a questão dos judeus, a questão de Jerusalém, os cuidados de Deus, a salvação dos judeus após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos de tudo isso e sabemos que sem dúvida alguma, se nós tivéssemos que salvar uma casa na face da terra, seria a minha. Eu seria hipócrita aqui de dizer, de não querer. Eu poderia até querer salvar a casa de todo mundo que eu amo. Mas se eu tivesse a oportunidade de salvar uma única casa, essa única casa eu ia escolher a minha. Sem dúvida alguma. Não somos hipócritas quanto a isso. Você entendeu? Só que nesse caso aqui, a questão está que o Senhor Jesus não disse para ela que não ia operar. Não falou isso. Jesus não falou para nós que não vai fazer. Agora, Jesus disse a palavra para ela e ela persiste. Ela fala, olha, e aí aqui que está a questão. Mas os cachorrinhos, porque se Jesus chamou ela de cachorrinho, falou, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Ela falou, o senhor pode fazer. Meu Deus. O senhor pode fazer. Nem que Isso, um pouquinho, mas vai fazer. Uma migalha. Entendi. Porque o texto é esse, porque os cachorros, na época, meu cachorro fica ali, eu estou comendo, fica ali do lado, porque está esperando que aconteça alguma coisa ali para ele, entendeu? Então o que acontece? Ela dá uma resposta para Jesus que surpreende Jesus. Aquilo provocou Jesus, aquilo moveu. E em vários fatores na caminhada de Jesus para se manifestar na vida de alguém, houve uma ação da parte humana para a pessoa de Cristo diferente. Então nós precisamos para o Senhor, pedir para o Senhor colocar palavra, pedir para o Espírito Santo, coloca palavra na minha boca, para que eu possa surpreender o coração de Deus. Para que as coisas venham a me favorecer, venham a acontecer, seja ela qual for. E aí então no texto, ele vai se manifestar dessa forma para ela. Então, ele lhe disse, por causa dessa resposta, na minha Bíblia vai dar resposta no versículo 29. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Pode ser que ela estava na cama porque ela estava tão cansada da manifestação demoníaca, porque nessa época, nesse caso, o demônio ele judiava muito das pessoas, né? Não tinha a manifestação do Espírito Santo. Pode ser que ela estava descansando, né? E ela já estava livre. Liberta na hora que ele falou, por causa dessa sua resposta. O Senhor aqui, ele está tratando conosco, ele está tratando sobre a questão de nós falarmos com ele, de nós ouvirmos ele e nós respondermos para ele. Por causa dessa sua resposta, pode ir. A tua filha já não tem mais nada. Ele quer que a gente tenha essa palavra no nosso coração para ele manifestar a nossa fé. Porque o que interessa para o Senhor Jesus na nossa vida é relacionamento.
Ele quer que a gente tenha mais relacionamento com Ele. Essa mulher teve um grande relacionamento com Ele. Ela teve uma grande experiência. O texto não vai narrar, mas você já pensou toda vez que essa mulher falasse sobre o testemunho dela? Falava, ó, ele detonou eu. Ele acabou comigo. Mas eu tinha uma palavra para ele. E essa palavra fez a diferença. Porque aí ele falou para mim, por causa desta tua resposta, vai, a tua filha está liberta, está livre desse mal. Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo possa nos dar essa sabedoria, possa dar para você essa sabedoria, de nós sabermos se relacionar através da oração com o Senhor Jesus. E aí então o milagre vai acontecer. Então Jesus entra num lugar que ele não quer que ninguém saiba que ele entra. Depois que ele está nesse lugar, ele quer cuidar dos judeus. Essa mulher se apresenta para ele, faz a sua petição, ele se opõe a responder. Ele responde de outra maneira, de outra forma para ela. E ela pega esse gancho. E desse pouquinho aí, ela tem uma inteligência, ela tem uma sabedoria, devido ao desespero, porque uma mãe, para fazer algo desse tipo para o seu filho, faz qualquer coisa. Ela não desiste, ela não para aqui. Aí ela vai, não, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. E aí o Senhor... É um pouquinho só. E não é isso para nós? É só um pouquinho. A gente só está querendo uma migalha. Só que a gente tem que saber tocar no coração de Deus. Nas nossas orações, nos nossos pedidos, nas nossas respostas. A gente tem que saber falar. A gente tem que saber lidar com esse Jesus. Não é tão simples assim. Ele é Senhor. Às vezes a gente está da cabeça quente, às vezes a gente está nervoso, às vezes a gente está dentro da prova e talvez a gente está se posicionando diferente dessa mulher. Pô, Senhor, por que o Senhor fez acontecer isso comigo? Por que eu estou passando por essa prova? A resposta não é essa. A resposta é pegar o relacionamento e ter uma palavra a mais. Essa mulher teve uma palavra a mais para fazer o seu pedido. E foi isso que mobilizou o coração do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ele possa estar aí nos dando sabedoria através do Espírito Santo para a gente se relacionar com Ele, falar com Ele. E aí então, eu vejo que o Senhor Jesus, Ele permite oportunidades da nossa vida para que as coisas aconteçam conosco. Essa era a oportunidade dessa mulher. Esse era o momento dessa mulher. Mesmo que ele não dá tanta atenção em resposta, mas esse era o momento. E nós precisamos aproveitar os nossos momentos, quando nós estamos com ele. Que a gente não sabe, pode ser agora. Você vai sair agora com o carro, algo que você falar, andando de carro, move tudo. Então nós temos que saber aproveitar os nossos momentos com o Senhor Jesus, sabendo falar, sabendo dar resposta para Ele sobre aquilo que está acontecendo ou sobre aquilo que a gente necessita. Então essa é a palavra de hoje aí em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pastor, só uma dúvida. Então quando o Jó